Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. É uma grande alegria estar na sua companhia. Iniciemos o nosso programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no mês de maio, mês de Maria, e rezemos a oração que se encontra na nossa revista Canção Nova. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 pastorinhos tesouros de graças, contidos na prática do vosso Santo Rosário, incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter esta devoção a vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitemos dos seus preciosos frutos e alcancemos a graça desta cura da pandemia, que vos pedimos, se for para a glória de Deus e proveito das nossas almas. Assim seja. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. E hoje o nosso programa, ele começa também com uma outra rúbrica, em que fala sobre costura. E hoje vamos aqui ter um tema muito interessante, que vem de encontro àquilo que nós estamos a viver aqui e no mundo inteiro, que é esta pandemia do Covid-19. E dou aqui as boas-vindas à Alice, muito bem-vinda, e à Adelina. São irmãs. Quem está lá em casa pode ver que elas são bem parecidas, mas não são gêmeas. Perguntaram se aqui se eram gêmeas, não são. Então, o que é que nós vamos hoje aqui fazer? Portanto, a minha irmã é profissional as máscaras de prevenção, as tradicionais. Para a nossa segurança, não é? Exatamente, cada vez mais vamos ter que usar para a prevenção. Sim. E alguma criatividade, pelo que eu vejo aqui. Sim, depois faz-se conforme as pessoas desejarem, umas com uma decoraçãozinha, umas rendas, outras a conduzir. Por exemplo, pode-se fazer uma bandeleta a corresponder com a máscara. Esta iniciativa de pôr os botõezinhos era para longo tempo, para se começar as orelhas a ficar um bocadinho feridas ou com problemas. Bom, esta é uma maneira de aliviar as orelhas um bocadinho. Criativa. Sim. Para as crianças também. Sim. E a mesma maneira para as crianças também. Adelina, tem um ateliê? Sim. Aqui em Fátima? Sim, no Espaço Fátima. Então trabalham juntas. Sim. Quem já sabe que a Alice já veio aqui ao nosso programa, é florista, não é? Como é que se chama o estabelecimento? Angelical. Tem os arranjos lindíssimos ali perto, mesmo próximo do Santuário de Fátima. E também eu, estes dias, passei com o meu filho, passo sempre ali com ele no carrinho e vi lá um manequim grávida com um vestido e uma máscara que até combinava com o vestido. Eu, na altura, vou assim, ai, que bonito. Adelina, e já faz isto há muito tempo? Assim, costura faço. Sim. As máscaras foi agora há uma semanita que eu comecei a fazer. Começou a fazer. E já tem tido encomendas? Sim, tenho feito algumas já. Então, o que é que nós precisamos para fazer uma máscara? Então, precisamos, o principal são 2 tecidos, é o tecido exterior e o forro. Sim. Nunca a gente fica dupla. Sim. Passa o ferro, põe os dois, o forro e o tecido. Sim. Faz as pregas. E agora normalmente vou-as separar e vou cozer. Sim. Para normalmente é feita a máquina? Normalmente faço a máquina. Eu não sei se vou conseguir. Vai. Se vou conseguir. E vou cozer então de cada lado, num lado, e depois vou deixar uma parte aberta se alguém desejar pôr um filtro ou uma proteção para fortalecer a proteção, pode pôr. Então, algodão? Os 2 tecidos é algodão. É algodão e estas dobrinhas então faz com ferro? Com ferro. Faz uma medição?
Eu te faço 19 por 18. Pronto. 19 de largura e 18 de altura. Da altura, ok. Sim. Do rosto E depois de cada cada Sim, pessoa, cada é como pessoa tem que adaptar, não é? os elásticos é igual, também depende do rosto das pessoas. Sim, sim. Normal faço, corto a 22. Sim. Pois há umas pessoas que têm o rosto mais largo que Aí outras. tem que ter um Dá mais comprimento um bocadinho sim. maior. E há pessoas que têm as orelhas um bocadinho mais pequenas. Como eu. As minhas orelhas são pequenas. É mais difícil Sim. segurar. E depois fiz também esta, vamos dizer, de uma t-shirt que eu cortei para conduzir com a cor da máscara. Então, o tecido que nós usamos na máscara, podemos comprá-lo ou podemos usar de uma peça de roupa que nós tenhamos em casa? Se gosta de um tecido que tem em casa, que esteja em bom estado, E reutilizar. Sim, e reutilizar. Isso é uma forma até de reciclar, não é? Exatamente, que é o que se pretende nestas Sim. alturas, gastar o menos possível Pois, e andar protegido. exatamente. Andar protegido e proteger os outros, neste caso. Sim. Também faz para crianças, certo? Estou a ver Sim, aqui. fiz esta para menina, esta que lindo. para menino, Olha. esta vai conduzir com a Com o boné. E que vai ajustar E depois Olha os é pais mesmas aqui que estão nas coisas câmaras. para Já está ajustar tudo de olho. que eles não querem. Esta idade Pois, muito é difícil. muito difícil. complicado. difícil. Tentei a pôr numa criança e uma mamãe quis comprar, mas ela tirou logo com ela. Vai. Assim Se é for mais fácil. o meu filho, Pois. tira logo. Com o sol. É Agora mais fácil. talvez, quando vier o calor, E a máscarazinha. e eles é o coisa de estar o elástico atrás das orelhas com os pequenitos. As não meninas aprecio. eu acho que até usam, porque Sim, sim, as tem a meninas máscara a faz- combinar com a bandelete. Se virem a mamã com... Então querem imitar, não é? Exato. E pronto, então vamos começar a Então vou fazer tentar as fazer, máscaras. então. Vou deixar aqui as senhoras Ok, aqui então. com as vossas manualidades e podem... Ok. Aqui Portanto, a a Alice minha, vai fazer... Aqui é mesmo aquelas que não é preciso costuras, Sim, é mesmo a reciclagem, esta é que é mesmo a reciclagem e não é preciso ser profissional, neste caso é Também Sim, não sim. é. a máquina de costura, Claro, já é claro. preciso perceber um bocadinho. Aqui qualquer pessoa pode Como eu. reaproveitar Sim, uma sim. blusa ou uma t-shirt. Tudo o que tenha elasticidade é bom, sim, porque ajusta-se ao rosto. ao rosto, sim. E podemos reaproveitar algo que já não nos serve. Então aquela máscara é com costura. Esta é com Sim, essa costura. com costura. E esta aqui esta é é sem. sem. Sim, e aquela tem o aramezinho para Sim, ajustar sim, o sim, nariz. sim, sim, Estas não, estas são mesmo Sim, o mais práticas. simples, o mais Sim, simples, mas mais simples. ok. é o mais prático. Sim. Pronto, então vou deixar-vos aqui. Aqui temos, Aqui, espera aí, portanto, temos aqui uma camisola elástica, não é? Exato. Que tinha lá em casa. Tinha lá em casa. Pronto. Aí pegam num bocadinho. Aqui pegou na manga. Aqui peguei na manga, Que é exato. é um- Porque aqui a manga até Já faz podemos duplo forro, aproveitar, não é? exato. E tem aqui um rosto que fica engraçado para a Sim, juventude, por exemplo. Olha para a juventude. Ou usar com as gangas. Sim. E aqui dá para reaproveitar também a parte da gola, que dá para fazer tal bandelete. Sim. De uma blusinha simples pode-se fazer várias máscaras Ok. e pode-se fazer a bandelete também. E aqui temos... Aqui é o TNT, que é para colocar dentro, Sim. para fazer um proteger. reforçozinho. Sim. Isto e aqui são 2 elásticos. 2 elásticos. De cabelo. Sim. Neste caso é para um lencinho simples que eu tinha, Sim. em que é muito fácil fazer uma máscara mesmo para desenrascar. Pois. Quem não tem nada e está a sair de repente, agarra no lencinho e faz isto em 5 minutos, 2 minutinhos. Ok. É muito fácil. Então vou-vos deixar aqui com as vossas manualidades, aqui com o Ok. vosso trabalho e vou agora dirigir-me aqui para os nossos convidados. Hoje a sala transpira juventude. Estou aqui com os jovens de Canelas. Sejam muito bem-vindos. É o Hugo e a Mafalda. Bem-vindo, Hugo. Muito Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado pelo convite para cá estarmos mais uma vez. Quem não sabe, o Hugo e a Mafalda já estiveram aqui. Eu acho que eles gostaram. Então, Senão não vínhamos do Porto. de é propósito. verdade. Vieram do Porto de propósito. Exatamente. O tema de hoje é o desafio de ir às jornadas. Exato. E eu pergunto já, é um desafio? Minha mãe. É muito grande. Mas é algo que puxa para nós, não só a nível individual, como a nível de grupo.
E é muito bom para criar uma coesão de grupo grande, para fazer com que os grupos se sintam unidos, porque não é o caminho da jornada, ir à jornada, o dinheiro, que nós costumamos dizer, o dinheiro é fácil de arranjar. Sim. Agora, fazer caminho para estar na jornada é a parte mais difícil. A preparação. Exatamente, o trabalho, tudo o que está por trás, porque depois também quem vai fica com a responsabilidade de representar quem fica. Sim. É sempre levamos sempre aquele peso extra nos ombros, porque há pessoas que ficam e que trabalharam tanto ou mais como as pessoas que lá estão. E nós agora temos uma responsabilidade acrescida, não é? Que não é só ir a uma jornada, mas sim acolher uma jornada em Portugal, que agora foi adiada para 2023. Dá mais tempo para preparar. É verdade. É verdade. Dá aos jovens muito mais tempo para se prepararem, porque acolher a jornada é um evento enorme. É dos eventos que junta maior número de pessoas a nível mundial. Sim. E, portanto, vai exigir de todos nós, todos os grupos, todas as paróquias, todas as dioceses, que se preparem, que se organizem e que consigam ativar a juventude para podermos viver estas jornadas, sim, porque acaba por ser uma oportunidade de uma vida. E vai exigir uma palavrinha que eu acho que é fundamental, unidade. Exatamente. É verdade. Sim. É importantíssimo nos tempos muito que correm, ainda mais hoje. Exatamente. Mas antes de irmos já para o tema das jornadas, como é que nasceu o grupo de jovens de Canelas? Já tem alguns anos, digamos, bastante de existência e basicamente surgiu na necessidade que havia depois do 10º ano de catequese, deixava de haver aquela ligação entre a juventude e a Igreja, e é aí que surge a oportunidade do grupo de jovens de se juntarem todos os sábados, debaterem temas, e sim, foi assim que foi surgindo o grupo de jovens. Então termina o crisma e agora? O que é que eu vou fazer na Igreja? Exatamente. Não havia nada que segurasse os jovens na Igreja. E foi a forma de tentar segurar a juventude na Igreja, e foi assim que foi surgindo o grupo. E a verdade é que tem corrido muito bem. Nós temos um grupo que já tem uma história muito larga, existe há mais de 30 anos. Sim. E, portanto, de facto, o grupo de jovens de Canelas tem sido sempre ativo e participativo na sua comunidade. E acho que, como você estava a dizer há um bocado, transpirar juventude dentro das nossas paróquias é algo que nós precisamos de fazer. E é um desafio. E é um desafio muito grande. Como é que vocês transpiram juventude na vossa paróquia? Bem, o Papa Francisco há pouco dizia que um cristão que não é jovem não é cristão. E, portanto, nós acabamos por ter aquele trabalho de fazer coisas novas, de ter iniciativas e de ativar aquela juventude que acabou por ficar esquecida junto das outras pessoas da nossa paróquia. Um pouco de lembrar às pessoas de que essa juventude, esse espírito santo que todos nós temos, está vivo e está ativo e quer fazer coisas. Sim. Quais são os vossos principais valores enquanto grupo? É uma pergunta bastante complicada. Exato, que nós não conseguimos mostrar qual é o nosso valor, assumidamente a fé que é o que nos une, mas depois é tudo... É um grupo de amigos, vamos evoluindo como grupo, apesar de já termos muitos anos, toda a gente fica com aquela mística de que se eu, por exemplo, contar uma história agora em 2020 para as pessoas de 1990, elas vão perceber exatamente essa história, vão entendê-la perfeitamente. Mas, por exemplo, se eu for contar essa mesma história a uma pessoa que está de fora do grupo, ela não percebe porque é que nós contamos aquilo com tanta alegria. Não vive. Exatamente. E quem viveu percebe o que nós falamos, aquela mística que fica. Fé e juventude, duas palavras que unidas são um desafio para a nossa atualidade. Vocês acham que estas duas palavras são um desafio? Sim, cada vez mais no nosso dia-a-dia, não é? Os jovens têm muitos estímulos à sua volta. Muitas coisas que podem fazer que não têm nada a ver com a Igreja e não têm nada a ver com uma vivência de fé. Sim. E, portanto, nós vemos um pouco como nosso desafio também
ter formas de atualizar a Igreja para que os jovens sintam que isto não é uma coisa que é só para betinhos e beatos, mas sim que é uma opção válida e uma opção que os enriquece bastante. E de certeza que enriquece muito a mim sim. E ao Hugo também, sim. E às pessoas que fazem parte do nosso grupo, senão não continuávamos aqui. O que é que vocês têm feito neste tempo de pandemia? O que é que vocês têm feito como grupo? Vocês deixaram de se reunir? Nunca. Nunca. Não era uma opção para nós. Exatamente. Fomos-nos adaptando através de videoconferências, de vídeos que íamos fazendo, fomos fazendo. Começámos nas 24 horas para o Senhor, com essa iniciativa do Papa. Fizemos... nesse dia, às 21 horas, fizemos uma live stream com nós todos presentes, com o nosso pároco também. Fizemos uma pequena oração para simbolizar o início das 24 horas e depois, ao longo dessas 24 horas, fomos dinamizando as nossas redes sociais e no final acabamos com uma adoração ao Santíssimo feita online, na internet. E a partir daí também foram surgindo outras ideias, mais coisas que fomos fazendo. Lançámos o nosso jornal online. Nós normalmente, na altura da Páscoa, fazemos sempre um jornal sobre as nossas atividades e desta vez lançámos-lo online, está disponível nas nossas páginas. E também pela altura da Páscoa e para celebrar a ressurreição do Senhor, fizemos um vídeo com cada um em sua casa, a cantar, a tocar instrumentos, para podermos celebrar a Páscoa mesmo à distância. Exatamente. Este tempo puxou pela vossa criatividade? Muito, sem dúvida. Muito. E agora, esta semana, este sábado, fizemos o relançamento de um DVD que nós usamos nós fizemos, um DVD concerto que fizemos em 2012, na altura para angariar dinheiro para irmos ao Rio de Janeiro, à Jornada Mundial da Juventude. Fizemos o relançamento nas redes sociais e as pessoas vão acompanhando, vão vendo os nossos tesourinhos, aquelas coisas que nós fomos fazendo e agora vamos aproveitando para relançar e para mostrar às pessoas que nós temos que arranjar novas formas enquanto estivermos com este problema, temos que arranjar novas formas de dinamizar, de cativar as pessoas e de usar as redes sociais, modernizar um bocado a Igreja. Sim, sim. Enquanto jovens, como é que vocês veem tudo isto que está a acontecer? Bem, foi um bocadinho um grande choque. Sim. E especialmente durante os primeiros tempos, adaptar foi muito difícil. Eu, por exemplo, que estou na universidade, agora tenho aulas totalmente online, que não é... A dificuldade inicial foi bastante grande. Nós, como jovens, não estamos habituados a estar fechados em casa e parados. Mas é uma responsabilidade que todos nós temos de ter. Exato. E nós, jovens, temos de dar o exemplo, como jovens, e ser responsáveis. Claro. Resumindo, é basicamente o que ela disse. O meu trabalho, lá está, também ficou um bocado parado, porque eu sou o secretário lá da paróquia de Canelas. Sim. Nós, como suspenderam as atividades, praticamente, fiquei em casa fechado, praticamente. Alguma vez imaginaram viver isto? Acho que não nos passou pela cabeça. Nunca nos passou pela cabeça. E mesmo no início do ano, não é? Nós estávamos todos preocupados nas notícias. A pior notícia do ano parecia ser os incêndios na Austrália. Sim. Nunca nós iríamos sonhar que um mês depois íamos estar a viver uma realidade... Íamos estar confinados às nossas casas e sem ter a liberdade que nós tanto gostamos. Claro. Isto fez com que vocês dessem mais valor à questão da liberdade, à questão da vida. Sim, sem dúvida nenhuma. À questão de também de ter Jesus na nossa vida, porque não podemos comungar, não podemos ir à Eucaristia. Eu sinto muito isso, porque como faço também a gestão das redes sociais lá da paróquia, sinto muito que as pessoas têm a falta da saudade de estar presente na Igreja. Nunca... Por vezes as publicações nas redes sociais não surtiam efeito nenhum e agora nós vemos os números aumentarem exponencialmente. As pessoas sentem a falta da vivência, de estar presente e de poderem viver a fé. Sim. Qual a vossa responsabilidade enquanto jovens, enquanto grupo de jovens neste tempo? Bem, nós somos as pessoas que estão mais próximas da internet e mais próximas das redes sociais.
E, portanto, nós temos precisamente tentado ter esse trabalho, que é utilizando aqueles meios que nós conhecemos tão bem, conseguir chegar às pessoas, continuar a dinamizar aquilo que são as nossas atividades de fé, e para que a Igreja não fique parada. Porque, apesar de tudo isto, e talvez agora mais que nunca, é importante nós continuarmos a estar próximos de Cristo. E eu vou conversar ali com as nossas costureiras. Como é que estão aí as nossas máscaras? Aqui está. Já terminou? Esta máscarazinha. E disse que se calhar não ia conseguir, não é? Ela despacha-se muito e é muito perfeitinha. Sim. E Pode mostrar a máscara novamente para nós podermos ver. Olha. Ela é das 6 orelhinhas pequeninas. Pois é, como eu. Deixe lá. É melhor ser eu a colocar. Sou mais Opa. Ficou ótimo. Oh, Depois tem a abertura para levar. aqui tem. Sim. E essa leva um ferrinho, certo? Sim. E já Sim. tem o TNT dentro. Olha, que Aqui, para segurar o nariz. Olha, ficou muito bonito. O que é que vocês acham? E depois, quem tiver cabeça... que eu não tenho. E a máscara da Alice já está pronta? Portanto, as minhas, sim, também, que é muito prático. Olha só. Portanto, coloca-se aqui assim, ajusta-se a orelha. E já está. Tem que se consertar. É só pegar numa camisola que tenha lá em casa e elástica, não é? Imenso. Elástico. Já fiz a dobragem do lenço, coloquei os elásticos. Olha, mas tem que nos explicar como é que fez os cortes na outra t-shirt. Na outra t-shirt. É, Aqui. sim. Vamos Aqui. lá Ok. explicar como deve ser, que é para quem está lá em casa entender. Exato. Portanto, Então vamos lá. cortei a manguinha, Sim, 29, 30 centímetros, isto depende do rosto também, mas Sim. para o meu mais ou menos 29. E depois só arredondei os cantos, e como é que fez? Dobrou? portanto dobrei assim, com as Sim. costuras aqui, que estão estas costurinhas, porque é só de um lado. Sim. Então dobra-se e faz um redondinho Ok. assim, só para fazer um bocadinho o jeito Sim. do rosto, do lado e do outro. Para que se possa adaptar, moldar ao Exato, rosto, exato. não é? Se por acaso a pessoa tiver o rosto mais estreitinho, é uma questão de cortar mais um bocadinho. Sim. Depois abre-se, dobra-se novamente e faz um cortezinho para a orelha. Sim. Faz não muito grande, e depois já à medida que se vai vendo se serve ou não, faz um cortezinho Olha para só. colocar. E depois lá dentro põe-se aquele Exatamente, que é o que está aqui. Como é que se já chama? tem, é o TNT. TNT. Onde Sim. é que se adquire esse TNT? Isto adquire-se em drogarias, vários sítios, até nos supermercados têm. Sim, pronto, só para os nossos telespectadores saberem. Exato. Aí coloca-se o TNT. Colocas o TNT no meio, fica mais protegido, porque este tecido não é 100% algodão. Sim. 100% algodão são estas e já são duplas. Esta não. Pronto, esta é mais tipo um desenrasca e com TNT já faz com que fique mais Sim. protegida. Ok. Mas são muito confortáveis. Isto é muito confortável de Olha, é usar. muito giro. E muito prático. Se acabarem as máscaras, já sabem. Exato. E também quem Se não arrasca. quiser gastar... Pois, o importante é desarrascar. E como é que surgiu essa ideia? Surgiu assim, olha, vou Isto é para experimentar. reaproveitar o que temos em casa. Aquelas t-shirts que já não usamos, Sim, umas sim. porque têm um bocadinho de lexívia, outras que já não servem. Olha que giro. E agora o lenço? O lenço é muito fácil também, eu explico. Portanto, convém ser quadradinho, não é? Sim. Quanto mais pequeno, depende também do pequenino. Então vai-se dobrar uma parte para dentro e a outra também. Aqui coloca-se o elástico Sim. de cada lado. Depois ajusta-se à medida de cada rosto. Isto é quase que nem é preciso colocar alfinete nem nada, Pois. porque ele segura-se perfeitamente sem isso. Mas para ficar mais perfeitinho, Esse também leva TNT. Pode levar. Pode pôr. também pode Pode levar. pôr. Pode usar. Olha, Mas tem
está dobrado em várias... Sim, em várias camadas. Não precisa, não precisa. E diga-me só uma coisa, essas máscaras todas são laváveis? Sim. Em quanto tempo é que nós temos que, mais ou menos? É assim, se estivermos com pessoas todo o dia, dizem 4, 5 horas que devemos mudar. Sim. Caso a pessoa esteja sozinha, no seu ateliê, acho 6, 7 horas é o tempo de estar. Sim, desde que esteja sozinha. Exatamente. Agora, em contato com outras pessoas, pelo menos 2 máscaras por dia devia ser. Quais são os cuidados que vocês têm tido nos vossos estabelecimentos, também para ajudar quem está lá em casa? É a máscara, sim. E o gel. Sempre. E uma boa lavagem das mãos. Exatamente, sempre constantemente. Se entra alguém, ou se lidamos com dinheiro, mesmo o próprio cliente, nós temos o gel para o cliente poder desinfetar. Vocês usam luvas? Não. Luvas não, porque eu acho que para mim é mais complicado. Pois, por causa da sua profissão também. Isso, e para desinfetar as mãos, eu acho que é melhor desinfetar as mãos sem as luvas, porque com as luvas vai-se acumulando os micróbios. E o que eu faço é o gel. E uma boa lavagem das mãos, o gel e a máscara. Sim. Constantemente a lavagem das mãos com gel. Depois as máscaras, convém lavá-las em água quente, mas de preferência sem ir à máquina. Com água, sabão azul diz. Sabão azul. Sabão azul diz que é bom. Ok. Obrigada pela vossa participação. É uma boa ideia. Sim, está. É criativo. É muito criativo. E vamos para um próximo intervalo. Estaremos aqui na segunda parte, aqui com estes jovens e com as nossas convidadas. Fica à nossa espera, já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é o desafio de ir às jornadas. Hoje também temos aqui umas artesãs, aqui, umas costureiras, que estão aqui a fazer umas máscaras para este tempo de confinamento. E tenho aqui comigo 2 jovens, a Mafalda, e agora já não é o Hugo, mas é o Pedro. Bem-vindo. Obrigado. Bom. Pedro, a Mafalda já está aqui pela segunda vez neste programa, mas o Pedro é estreante. Nós gostaríamos de saber quem é o Pedro. O Pedro é animador do grupo de jovens da Paróquia de Canelas, cresceu no grupo de jovens de Canelas e portanto, vai continuando enquanto a juventude de espírito assim o for permitindo, mas é alguém que viveu um bocadinho nesta lógica de grupo de jovens da paróquia e que foi vivendo também essa realidade paroquial e envolvido hoje em variedíssimas situações dentro da paróquia, mas sempre deste espírito, crescendo deste espírito do grupo de jovens. Pedro, o Pedro é diferente por causa de pertencer a esse grupo de jovens? O Pedro é diferente daquilo que seria, certamente, sem qualquer tipo de dúvida, se não tivesse tido esta história no grupo de jovens da paróquia. Isso não tenho qualquer dúvida. O grupo vai moldando as pessoas e as pessoas vão se fazendo, enquanto pessoas, também um bocadinho das experiências e das vivências que vão tendo, e neste caso a experiência do grupo é uma experiência muito forte, não é? Sentes-te mais rico? Sim, sem dúvida, muito privilegiado por ter podido viver e vivenciar coisas que de outra forma muito dificilmente teria a oportunidade. Não é? Pedro, há quantos anos estás no grupo? Eu queria só dar uma chega, porque no bloco anterior eles disseram que o grupo começou, e é verdade, desta lógica pós-catequética, não é? Eu queria só lembrar que há 35 anos atrás a catequese terminava no 6º ano, portanto, não terminava no 10º, e portanto tudo começava mais cedo.
E o grupo começou exatamente nessa realidade, ou seja, nós entrávamos para o grupo de jovens na paróquia com 11 anos, 12 anos. E, portanto, daí eu também estar há tanto tempo. Não é? Sim, mas é como diz o Papa Francisco, um cristão tem que ter sempre um coração jovem. Sim, eu penso que esta ideia do cristão jovem é uma ideia muito, muito, muito feliz do Papa Francisco, porque, de facto, o cristão tem que ser diferente, e tem que ser diferente por esta alegria de viver uma vivência em Cristo, não é? Um Cristo vivo, um Cristo que não é um momento histórico, que não é um personagem histórico, mas que é uma realidade viva. E essa juventude sempre viva faz com que o cristão tenha que ser sempre jovem, não é? Pedro, o que é que mais, nestes 35 anos, o que foi mais marcante? Essa pergunta não tem resposta, porque o Hugo há bocado dizia que as histórias de 2020 se confundem com as de 1990, mas confundem-se com histórias desde 1985, 86. Portanto, de facto, os momentos são muitos e são muito marcantes. Daí eu dizer que me sinto muito privilegiado por ter, de facto, esta graça de ter vivenciado tantas e tão boas experiências com o grupo. Tu sentes que a história se vai atualizando? Sim, claramente. As coisas vão evoluindo. A história... Há uma teoria de que a história se vai repetindo, não é? Mas vai-se repetindo com nuances sempre diferentes. E a história também se vai perpetuando no grupo? Sim, este grupo tem essa... Eu acho que tem essa riqueza. O testemunho vai sendo passado. Tem essa riqueza de viver sempre a sonhar com o futuro, sempre a reinventar-se e a descobrir novas metas. Sempre que se alcança a primeira, procura-se a segunda e por aí além. Mas sempre muito alicerçado nesta experiência de vivência de grupo. Sim. Não é? Eu diria que a Mafalda, que é um dos elementos mais novos do grupo, sente como dela muitas das experiências que alguns dos mais velhos tiveram há muitos anos atrás. Sim, sim. E identificas-te? Sim, mas é mesmo uma coisa que é difícil de explicar às outras pessoas. Como é que uma coisa que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, e quando eu ouço a história, quando eu ouço este testemunho, como é que isto faz parte de mim como se eu a tivesse vivido. Estes testemunhos que passam em segunda e em terceira mão, de histórias das jornadas, dos acampamentos, de coisas que aconteceram nos mais diversos contextos ao longo dos anos, mas que acabam por me marcar também e por também definir aquilo que é o grupo hoje e o espírito do grupo. E, portanto, cada pessoa nova que se junta ao grupo acaba por beber muito desse espírito que se tem construindo ao longo destes anos todos. Qual foi a primeira jornada que o grupo de Canelas participou? O grupo teve este primeiro contacto com as jornadas por acaso. Pura e simplesmente. A jornada hoje é uma coisa muito divulgada, não é? Mas naquela altura... em 89, não é? Em 1989, o grupo ouviu falar de um ajuntamento que ia haver de jovens com o Papa João Paulo II em Santiago de Compostela. E, portanto, assim, no final de um acampamento de verão, achamos que era interessante, porque era ali ao lado, não é? Metermos-nos num autocarro e ir ter com o Papa, pensávamos nós, não é? E essa experiência foi a experiência que marcou este grupo relativamente às jornadas, porque fomos sem saber para o quê. E relembro que esta 89 é a segunda jornada mundial da juventude realizada fora de Roma, portanto, sim. Em 87 tinha havido Buenos Aires e 89 foi Santiago de Compostela, e portanto isto era tudo muito novo. Não é? Era tudo muito novo. A jornada resumia-se à noite de sábado, praticamente, e à manhã do domingo, com a missa celebrada pelo Papa. E, portanto,
Mas aquela chegada a Santiago de Compostela e o depararmos com 500 mil de jovens de todo o mundo, numa jornada que era basicamente, eu tenho a ideia de que as coisas hoje em dia são muito diferentes, porque na altura a noite era passada à volta de fogueiras e de coisas hoje impensáveis. Hoje fazer uma fogueira no meio de uma multidão de 500 mil jovens é loucura. Graças a Deus que se ganhou o juízo, entretanto. Mas na altura as coisas aconteceram assim e, portanto, este primeiro impacto foi um impacto fortíssimo naqueles jovens que estiveram nessa jornada e que acabou por definir um bocadinho depois a nossa história pelas jornadas. Não é? Quantas jornadas já foste? Pois, eu estive presencialmente em 7 jornadas. E o grupo esteve portanto, esteve em 89, esteve em 91 em Częstochowa, na Polónia, depois Denver e Manila em 93 e 95 eram muito longe, não é? O mundo ainda não era completamente global, digamos assim, e quando voltou a jornada em 87, quando voltou em 97 à Europa, em Paris, nós regressamos. E depois daí nunca mais paramos. Estivemos como grupo em todas as jornadas, que é uma graça extrema, mas que é também produto de muito trabalho e muito esforço e muito empenho e muita vontade de peregrinar a cada uma das jornadas. E eu dizia há bocado que era o mais fácil era o dinheiro, não é? E desenganem-se, não é fácil o dinheiro, não é? Mas de facto é o mais fácil, porque criar um espírito e uma vontade e uma força coletiva que nos leva a uma jornada, a atravessar o oceano pela primeira vez, a fazer uma volta ao mundo como fizemos quase para estar em Sydney. Ou seja, tudo isso é muito marcante e é muito difícil de conseguir. Não é? E também a responsabilidade de levar os jovens convosco, não é? Sim, eu acho que também tem as famílias, tem sempre os pais, há uns pais que ficam com mais eu diria que é uma grande aventura coletiva que não é só para quem está. Exato. É muito para quem fica, para quem acompanha, para toda uma comunidade. Nós temos esta enorme vantagem de termos uma comunidade paroquial que foi crescendo também com isto e foi aprendendo a viver com isto e, portanto, sempre suportou muito estas nossas maluqueiras, não é? Quando se pensa que em 97 nos largamos para Paris com 20 e tal jovens com miúdos de 16 anos, não é? Partindo do princípio que as coisas, volto a dizer, não são 2020, não é? Exato. É complicado. Quando pensamos em 2002, em atravessar o oceano e ir para Toronto com 23 jovens, não é? Não era fácil, não é? Não havia telemóveis, não havia a facilidade que há hoje de comunicação e, portanto, era largar uma parte significativa do grupo e muitas crianças largadas dos pais no outro lado do mundo, não é? Exatamente. Portanto, Mafalda, para ti, se calhar ficas assim, naquela altura não havia telemóvel. Deve fazer assim alguma confusão. Quando nos falam de estar a ligar para os pais em cartuchos, não é? Isto parece assim uma coisa tirada de um filme de sci-fi. Realmente, eu não faço a mínima ideia o que é que isso seja. E, aliás, ainda só experienciei jornadas em segunda mão. Pois tu nunca tiveste ainda não tive essa vivência, mas fiquei cá enquanto o grupo foi à última jornada no Panamá. E a verdade é que nós, durante a jornada do Panamá, quase de hora a hora, estávamos a receber,
às 3 da manhã, às 5 da manhã, mensagens na internet, no WhatsApp, com fotos, vídeos, todo tudo que eles estavam a viver e a experienciar, quase segundo a segundo, foi chegando até nós, toda essa informação. E de facto isso permitiu-nos viver muito de perto aquilo que foram as jornadas e as pré-jornadas na Costa Rica e depois no Panamá. E eu acho isso ainda mais impressionante, como é que nas jornadas de Toronto, em Paris e tudo mais, como é que o grupo conseguiu na mesma viver isto de forma tão forte, sem a existência da internet, sem a existência de telemóveis. Foram coisas que de facto ficaram muito, e ficaram tanto ao ponto de haver histórias que eu sei quase de cor, de jornadas em que eu ainda não tinha nascido. Portanto, é bastante impressionante, e é uma coisa que só se explica por ser de facto um encontro que é vivido em Cristo e é vivido com um espírito completamente diferente de um torneio de futebol ou de um europeu de futebol, porque são jovens de todo o lado do mundo que se reúnem pura e simplesmente porque acreditam na mesma coisa. E de facto o espírito que se vive numa jornada é algo de único. Pedro, qual é a tua experiência, assim, uma experiência que tu tenhas tido assim na jornada, o impacto que a jornada teve na tua vida? A jornada tem um impacto fortíssimo na minha vida. Primeiro, quando chego a Santiago de Compostela, passo a colina do Monte do Gozo e vejo 500 mil jovens. Sim. E essa imagem é uma imagem que me emociona ainda hoje. Até hoje, estou a ver. Que me emociona ainda hoje. Depois, marca-me claramente o facto de, em 91, não ter estado na Polónia. Na altura tinha caído o Muro de Berlim, havia uma grande exaltação social no Bloco de Leste, e a jornada foi na Polónia. E o grupo estava-se a organizar e organizou-se e acabou por participar, mas tivemos que basicamente tirar à sorte quem iria estar na Polónia, porque nós tínhamos programado uma viagem de autocarro que não se pôde concretizar e, portanto, ficamos apenas com alguns lugares num voo que tinha sido organizado pela Pastoral Juvenil Nacional, na altura, e, portanto, houve esta necessidade, não é? Isso marca também um bocadinho a história do grupo nas jornadas, porque desde essa primeira oportunidade de participação consciente, digamos assim, nas jornadas, que houve esta realidade daqueles que estão fisicamente na jornada e os que não estão. E na altura eu acompanhei a missa final pela televisão. Ainda havia muitas reportagens e muitos momentos televisivos acerca das jornadas. E logo isso fez-me pensar que não deixaria escapar outra oportunidade. A partir daí, claro que a ideia de ser largado em Paris com a responsabilidade de 20 e tal jovens, todos da minha idade ou mais novos que eu, a maior parte mais novos que eu, na altura é uma experiência marcante, mas trabalhar para dar o salto para Toronto é uma coisa extraordinária. Pensar que nos aventuramos a ir para Roma com 30 e tal pessoas num autocarro e fazer 36 horas de viagem sem paragens praticamente para estar em Roma é muito marcante. Sydney eu escolhi esta t-shirt, não foi por acaso. Não foi por acaso. Sydney foi uma experiência fantástica, porque foi uma experiência que eu não vivi em Sydney. Na altura eu tinha um projeto profissional cá que não podia largar, e portanto os 5 jovens que estiveram a representar o grupo e Portugal na Jornada Mundial da Juventude em Sydney fizeram-nos pela primeira vez andar a correr
atrás de uma coisa que na altura era nova e se chamava internet. Pois. E eu lembro-me de nós termos organizado com meios mirabolantes uma tentativa de estarmos 24 horas com Sydney via internet. E foi possível, mais paragem, menos paragem da internet, mais questão tecnológica, menos questão tecnológica, foi possível. Isso marca-nos muito. Eu chegar a casa às 2 e tal da manhã nessa altura e ligar a televisão e procurar todos os canais que passavam Canção Nova, etc., todos os canais que passavam pelas jornadas, e ter visto em direto a bandeira do grupo numa grade é qualquer coisa. E hoje em dia nós conseguimos, aquilo que a Mafalda dizia, nós em 2019 no Panamá, aqueles que estávamos do lado de cá, estávamos quase que a teleguiar pelas imagens televisivas, não é? Aqueles que estavam lá, ou seja, olha, chega-te mais para a direita porque há aí um espaço. Sim, como se fosse fácil, não é? Atravessar multidões enormes. Mas é um bocadinho isto, quer dizer, é conseguirmos fazer este quase direto. E a jornada tem evoluído muito, não é? A jornada passou deste encontro muito pontual e muito simples para uma coisa que foi evoluindo com as pré-jornadas, com o início das pré-jornadas em Paris, com o início com o início da semana portanto, em Paris, com o início das pré-jornadas em Madrid, ou seja, toda esta evolução nós temos acompanhado e temos tentado seguir. E quando hoje em dia falamos numa jornada, já estamos a falar quase em 15 dias de experiência, não é? Quando começamos eram 15 horas, não é? Portanto estamos a evoluir muito. Mas o que é fantástico é que o espírito da jornada, aquela coisa tão simples do encontro, continua muito vivo. E eu tenho experiências fantásticas deste encontro, esta coisa do irmão que se encontra sem se conhecer, não é? E parece que já se conhece há anos. Esta coisa de ter trocado um lenço com uma miúda do Alasca numa jornada em Paris. Sim. Quer dizer, não é? E nunca mais tivemos, se calhar, oportunidade. Hoje em dia, nós fazemos amigos porque nas redes sociais conseguimos manter o contacto. Nós temos, aliás, nós no Rio de Janeiro, portanto, no Brasil, fomos acolhidos por uma paróquia do Rio Grande do Sul, por gente que conhecemos em Sydney. Sim. Ou seja, portanto, estamos aqui a fazer já esta globalização, não é? Que é muito engraçada porque nós chamamos de amigos pela fé, não é? Que é uma coisa que não se explica, que é estar com alguém que nunca vimos, que provavelmente não voltaremos a ver, mas que ali se preenche totalmente no nosso próprio ser. Comungam da mesma fé. Exatamente. Quem está em casa pode entender porque é que aqui o Pedro há 35 anos faz parte do grupo de jovens, porque transpira a juventude e vê-se que vive verdadeiramente. Mas vamos aqui falar das nossas máscaras. Eu sei que já terminámos aqui de fazer as máscaras, mas eu queria que mostrassem alguns modelos que fizeram. Mostrem lá. Sim, há vários modelos. Então, olha, encosta um bocadinho o microfone. Isso. Okay. Este assim, tem uma rendinha em cima e em baixo, para dar um toquezinho mais feminino, mais elegante. Pode-se personalizar. Pode-se personalizar. Aqui está outra que é como as bandeiras. Sim, é a bandeira portuguesa, mas neste caso... Ainda se encontrou. Aqui é uma que é mais para andar com
gangas, calças de ganga, corresponde um pouco. Aqui está uma simples. Todas elas são reforçadas. Sim, todas reforçadas. E a outra também. Essa é muito bonita. Esta preta caso também. As pessoas que estão em casa queiram adquirir as vossas máscaras, para que número é que têm que ligar? Podem dirigir-se à minha loja. Sim. Temos Espaço Fatimaia. Temos pertinho. Em que trabalhamos em conjunto. Sim. Portanto, muito pertinho do santuário. Espaço Fatimaia, na Avenida Dom José Álvares Correia. Avenida José Álvares Correia da Silva. Exato. Portanto, o meu número de telefone é o 916 432 187. 916 432 187. E também estão disponíveis alguns dos meus trabalhos de florista e algumas máscaras também no meu Facebook, que é Alice Rodrigues. Alice Rodrigues. Que podem ver. E na minha página também, da Angelical. Pronto, olha, eu quero agradecer a vossa participação e a vossa criatividade e de zelarem pela nossa segurança, isso é importante. Exatamente, cada vez mais temos que pensar nisso. É verdade. Pensar nos outros, que é muito importante. Civismo. Exatamente, é importantíssimo. Exatamente, pensar mais no outro. É verdade. E tenhamos a certeza que vai tudo ficar bem. Estamos na reta final. Expectativas para esta jornada 2023 e como é que está esse coração sabendo que a jornada vai ser em Portugal? Bem, nós descobrimos que a jornada ia ser em Portugal, em direto, a ver a missa no Panamá. E quando ouvimos logo o anúncio de que ia ser em Portugal, não é? Apesar de já haverem alguns rumores de que seria aqui, foi uma sensação espetacular. Porque, não é? Agora temos a oportunidade de acolher aqui uma jornada, de trabalhar para criar atividades e de criar esse espaço de acolhimento para todos os peregrinos de todo o mundo que hão de vir a Portugal. E algo que também nos marcou muito foi ver logo nos dias a seguir ao anúncio de que a jornada ia ser em Portugal. Começamos a ver as primeiras manchetes dos jornais, do Jornal de Notícias, do Vatican News, e em todo o lado começa a aparecer uma imagem do Papa Móvel, do Papa Francisco, e à frente dele a bandeira do grupo de jovens de Canelas. Portanto, quando nós vimos aquilo, não é? Nós que temos esta vivência tão grande e tão extensa, como o Pedro esteve a descrever, nas jornadas, ver aquela imagem que foi realmente dar arrepios. Eu não sei se os telespectadores aí em casa conseguem ver, mas os nossos dois jovens aqui estão emocionados. Então vê-se que eles vivem mesmo esta pertença a este grupo de jovens, esta pertença a Jesus Cristo. Pedro, rapidinho, como é que está o coração? É muito importante esta oportunidade, porque receber uma jornada não é uma coisa qualquer. E esta oportunidade, esta graça que nos é dada a este país, é uma oportunidade de nós, de facto, darmos aqui um boost e uma reviravolta àquilo que é a nossa vivência enquanto cristãos neste país, nesta velha Europa, que já o Papa João Paulo II dizia que era preciso reevangelizar, não é? Mas é esta oportunidade única de realmente podermos, por um lado, acolher aquilo que é a fé mundial, e nós, quando corremos estas jornadas, bebemos muito. Sim. E bebemos muito daquilo que é a forma como os outros povos, as outras culturas vivem esta mesma fé. Sim. Que tem muitas nuances, que tem muitas coisas diferentes. Nós vivemos, neste mundo global, ainda vivemos muito amarrados àquilo que é a nossa experienciazinha, não é? E esta é a nossa oportunidade de acolhermos tantas formas de viver a fé. Sim. Tantas coisas novas, tantas formas de podermos também retribuir
aquilo que fomos recebendo ao longo destas peregrinações. E é óbvio que nós, enquanto grupo, enquanto paróquia, queremos muito acolher a jornada, acolher a pré-jornada e acolher quem possa estar a peregrinar a pré-jornada. Enquanto diocese, também assim o estamos a trabalhar. A Diocese do Porto está a trabalhar, assim como as dioceses de todo o país, no sentido de receber as pré-jornadas e de participar de forma muito presente na jornada. E toda a nossa comunidade está assim muito ansiosa por isso, porque tanta gente ouviu falar e nós tivemos a oportunidade de dar assim um pontapé de saída para este trabalho há algum tempo. Ainda podíamos fazer reuniões presenciais e convidamos gente de todas as gerações do grupo e toda a gente apareceu porque de facto há esta vontade muito grande de receber a jornada. E Portugal nós somos acolhedores por excelência e acredito que iremos acolher muito bem e que vocês irão ser esse grupo que vai acolher porque se sentiram também acolhidos. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada a nós. Obrigado. E acredito que voltarão mais vezes, até para testemunhar o pós-jornada. Acredito que vão ter muitas histórias para contar. O jovem tem esse coração peregrino, esse coração que se lança nas mãos de Deus sem olhar. Ele enfrenta e gosta de desafios. Então, que tu, que és jovem que está aí em casa, te lances neste desafio da pré-jornada e da Jornada Mundial da Juventude aqui em Portugal. E se ainda não tens um grupo de jovens, procura. Se estás em Canelas, olha, tens aqui um grupo de jovens que te pode acolher. Até ao próximo programa, se Deus quiser.